Olá pessoal, o tema hoje, tratamento conservador para hérnia de disco. Como especialista em personal trainer, especialista em grupos especiais e agora especializando em reabilitação de lesões musculoesqueléticas, esse é um tema que eu gosto muito e fiquei muito feliz com a votação do público na escolha desse tema. Antes de começarmos, siga o meu canal no Instagram, no YouTube e vamos sempre estar trocando um pouquinho mais de informação sobre saúde. Primeiro lugar, quem vos fala aqui, além do professor, do profissional, é um herniado, paciente que tem uma hérnia L5-S1 e que já teve crises terríveis. E para quem nunca teve, e espero que a maioria de vocês nunca tenha, a dor da hérnia de disco é uma das dores mais absurdas e mais difíceis de serem suportadas. Com certeza, em toda a literatura vocês vão ver que a dor da crise de hérnia de disco ela é muito grande. Então, realmente espero que vocês possam fazer um tratamento preventivo para que nunca tenham essa dor. Hoje em dia, a hérnia de disco é o diagnóstico mais tradicional para lesões e alterações da coluna. E ela é também a maior causa de cirurgias na coluna. Na verdade, a hérnia não tem uma idade certa, mas a idade média é aos 37 anos, onde começam as crises, e a grande maioria dos casos são entre a quarta e a quinta década de vida. A predisposição genética é o que tem de mais estudos hoje. Ela está sendo muito atrelada aos grandes números de casos de hérnia de disco. Entre eles, a composição dos receptores da vitamina D, caso que falamos no vídeo anterior. Então, além dos fatores genéticos, nós vamos entender que existem outros fatores externos. Como fatores externos, temos sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, muitos outros. Excessos de cargas mal levantadas, digamos, ou feitas elevações de carga com uma execução incorreta ou sem o seu corpo estar preparado. Penso também sempre nas questões de altos impactos, trepidações, movimentos que expõem a sua coluna a repetidas tensões de sobrecarga. Por exemplo, andar a cavalo, um downhill, que é a bicicleta de montanha com bastante impacto. Enfim, algumas situações externas elas podem sempre ser evitadas ou ao máximo possível você pode tomar cuidado para que você não fique tão exposto a essas interferências de fatores externos. Augusto, eu estou neste momento em crise de hérnia. O processo normal ele dura de 6 a 8 semanas de crise e depois, com o tempo, os fatores mais agressivos eles tendem a sumir ou diminuir. Então, se você está na crise, se você já teve crise, você sabe o que eu estou falando. Então a gente precisa entender que naquele momento da crise, o que nós mais pensamos é: eu preciso sair dessa crise, eu preciso tirar essa dor do meu corpo. Essa dor ela é incapacitante, você não consegue fazer nada da sua vida laboral, provavelmente nada da sua vida particular, a dor realmente ela é muito grande. Durante a crise, então, o que nós temos que trabalhar sempre é a diminuição da dor, a analgesia. Para isso, então, muitos métodos da fisioterapia são muito eficazes, os AINES, muitas vezes bloqueadores que atuam na raiz nervosa do problema. Num caso de não resultado, um resultado abaixo do esperado, entra-se também com corticoides, com anti-inflamatórios. Então, esse é o primeiro passo do tratamento conservador, tentar tirar a dor. Uma boa notícia é, hoje, 80% ou mais dos casos de hérnia de disco são tratados com tratamentos conservadores. Os médicos, cada vez mais, eles querem evitar a cirurgia. E para isso, muitos estão aderindo também aos tratamentos conservadores e que, no último caso, não resolvendo, sim, a cirurgia se torna o único caminho. Mas, até que essa decisão seja tomada, o tratamento conservador ele tem um trajeto muito interessante e que provavelmente vai promover muito ganho de saúde para você, porque ele usa exercícios na sua recuperação. Mas Augusto, antes eu via tanta gente operando hérnia de disco, isso realmente tem diminuído, agora que tu falou eu percebi.
Eu atrelo essa mudança de comportamento na medicina a dois fatores. Primeiro, os médicos eles buscam hoje ferramentas mais seguras, menos invasivas, mas que possa então tentar evitar ao máximo uma cirurgia. Claro que eu estou falando dos bons médicos, não aquele médico que olha uma cirurgia e vê uma cifra caindo dentro do seu bolso. Estou falando dos bons médicos. Mas esses médicos, até poucos anos atrás, muitos deles não tinham os parceiros ideais, ou tinham e não tinham o vínculo com eles. E quem são os parceiros ideais do médico nesse caso? Fisioterapeutas e educadores físicos. Então, primeiro ponto, os médicos se atualizam e eles buscam então contato com o fisioterapeuta e o educador físico, para que, num trabalho conjunto, eles possam tratar esse paciente. Pô, Augusto, mas por que eles não faziam isso antes? Por que os médicos então demoraram tanto tempo só operando e não fizeram essa integração antes? Por quê? Bem, o segundo ponto, porque talvez não existisse então muitos fisioterapeutas e educadores físicos engajados em aprenderem mais sobre hérnia de disco, sobre tratamento conservador, e por isso talvez os médicos não tivessem tanta confiança nessas duas áreas, inclusive a minha, que é a educação física. Porém, hoje, tanto a fisioterapia quanto a educação física cada vez mais buscam alguns profissionais atualização, aprimoramento e o engajamento para se tornar especialistas em reabilitação de lesões. E é esses que você tem que procurar. Como já estou no mercado há muitos anos, vivenciei um período onde algo me entristecia muito. Era como os médicos tratavam os casos de pacientes com hérnia de disco. Geralmente as recomendações vinham da seguinte maneira: pare totalmente o exercício físico. Faça hidroginástica, é o único esporte ou atividade capaz de ajudar você. Vamos operar, você não tem outra alternativa. Essas três afirmações sempre me caíam de forma muito, no mínimo, constrangedora, porque eu via que os médicos eles não estavam realmente interessados em buscar um tratamento alternativo, conservador para aquele paciente. E o pior, quando eles indicavam hidroginástica, eles indicavam um dos exercícios que, para este caso, é um dos menos eficientes. Porque a hidroginástica ela não promove ganhos substanciais nas qualidades que precisam ser trabalhadas nesse momento. As capacidades físicas seriam fortalecimento, alongamento, mobilidade. Então, tudo isso atrelado a movimento. Movimento no meio mais natural possível para aquele paciente, porque ele precisa restabelecer o ritmo natural de vida dele. Ou seja, você indicar um paciente para fazer uma aula de hidroginástica num grande grupo, pensando que, porque na água ele tem menos impacto, você esquece também que na água você não está usando tênis e o tênis absorve muito do impacto do dia a dia, do nosso exercício durante a nossa caminhada. Então, para que pensemos que a hidroginástica tinha um fator fundamental para correções das hérnias de disco, nós tínhamos então que ter um entendimento melhor sobre isso. E hoje se comprova que isso não é verdade, não é fato. E o que mudou então na fisioterapia atual? A fisioterapia atual, eu digo, os bons fisioterapeutas, os mais conectados em estarem em constante evolução, eles usam hoje muito menos máquinas. Eles não usam tanto o laser, ultrassom, TENS, eles usam muito trabalho mesmo, de movimento, de exercício, manipulação. Muitos fazem especialização em osteopatia, quiropraxia, e assim você tem então um trabalho direcionado para você, um trabalho específico para você. No outro lado, temos o educador físico, que está trabalhando ao mesmo tempo ou logo após o fisioterapeuta dar alta para o seu paciente. Geralmente conseguimos trabalhar juntos. Isso se chama retreinamento, ou seja, você vai fazer aquela pessoa que está saindo de uma crise de hérnia, um tratamento de qualquer lesão que seja, a ingressar mais rapidamente na sua qualidade normal de vida. Para o educador físico, o mais importante é buscar conhecimento de fato dentro de reabilitação de lesões. Na educação física, hoje, a parte moderna, ela usa dois tipos de estímulos: facilitação e ativação. Ou seja,
Muitas vezes você precisa entender o corpo humano para você fazer ativação dos músculos, tendões, estruturas necessárias ou a facilitação do outro lado para que então consigamos trabalhar o alinhamento corporal tão necessário para evitar crises de hérnia de disco e outras doenças atreladas à postura. Então pense bastante sobre isso, procure um profissional de educação física que ele entenda de lesões. Nem todos entendem, a grande maioria não entende, inclusive porque isso tem pouco conteúdo na faculdade. Então, os que entendem são aqueles que buscam um aperfeiçoamento na sua carreira. Busque tanto fisioterapeutas quanto educadores físicos que estejam engajados em crescer profissionalmente com tratamentos de lesões. Isso é muito importante. Outro ponto muito importante, você imagina uma pessoa com 100 quilos fazendo determinada pressão sobre o disco afetado pela hérnia de disco e uma pessoa de 100 quilos então que emagreceu 7 quilos. Você imagina que essa pressão diminuiu 7 quilos em cima da hérnia, correto? Correto. Basicamente, a grosso modo é isso. Então entra um outro profissional muito importante que é o nutricionista. O nutricionista pode estar ajudando você de duas formas. Primeiro, ajudando no processo de perda de peso e, consequentemente, ou paralelamente, ele pode também estar ajudando você no processo de ganho de massa muscular, que promove o fortalecimento do core, fortalecimento das musculaturas envoltas à sua coluna. E a segunda maneira que o nutricionista pode estar ajudando bastante você é com uma alimentação que gere menos processos inflamatórios, porque as crises de hérnia, elas geralmente ou sempre estão atreladas a um processo inflamatório. Então, se você tiver uma alimentação onde tenha menos processo inflamatório no seu organismo, com certeza você vai ter um benefício para o tratamento da sua hérnia. Resumindo, pessoal, o tratamento conservador, ele é o caminho correto para você tentar evitar ao máximo uma cirurgia. Como falei para vocês, 80% ou mais dos casos são passíveis de evitar a cirurgia. Claro que aquela frase é muito, muito, muito importante. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, comece pensando nisso ao evitar os fatores externos que eu comentei lá no início do vídeo, a cuidar sempre da sua postura nos seus ambientes, ter uma boa escolha de um local adequado e uma posição correta para você dormir. Tenha muito cuidado com os excessos, né? Muita trepidação, muito impacto, altas sobrecargas, como falei anteriormente. E claro que tabagismo, sedentarismo, sobrepeso são fatores que não só para a hérnia de disco, eles fazem mal para qualquer outro funcionamento do seu organismo. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. Espero que tenham gostado. Quando tiverem dúvidas sobre tratamento conservador, eu fico à disposição tanto no Instagram, WhatsApp, YouTube. Eu espero que tenham gostado e sigam votando para os próximos vídeos.